História Geral, aula 24, abalo capitalista e regimes totalitários. Você está bem lembrado da nossa aula passada, de número 23, nós vimos falando que uma crise econômica tinha atingido vários países do mundo ali por volta do fim da década de 20, ali início da década de 30. Então, centros econômicos considerados capitalistas são abalados. No período são desenvolvidos regimes políticos autoritários, considerados, ditatoriais, e os exemplos mais típicos são o fascismo e o nazismo. Então, após a Primeira Guerra Mundial, só para reforçar com essa imagem e com esse tópico, a economia dos Estados Unidos ela passa a ser a mais poderosa do mundo por conta da Primeira Guerra Mundial, sendo basicamente uma fornecedora daquilo que os países europeus precisavam. Em 1920, os Estados Unidos eles são responsáveis por quase 50% de toda a produção industrial do planeta. A agricultura cresce, é impulsionada pela mecanização, bem como pela instalação das redes elétricas no espaço rural. Então, por conta dessa prosperidade aí, os norte-americanos viviam em um clima de entusiasmo e de euforia, de maneira que a época chegou até a ser conhecida como a época dos anos felizes. Então, naquele momento também é que é criada a expressão The American Way of Life, a maneira de viver americana, ou o estilo de viver americano, ou o estilo de vida americano. Então, era caracterizado esse estilo de vida pelo consumismo, bem como pelos produtos, como eletrodomésticos e automóveis. E assim, viver bem era como um sinônimo de consumir mais, comprar mais. Esse clima aí, ele durou quase toda a década de 1920, mas ali no ano de 1929, o país enfrenta uma forte recessão, ou seja, redução da atividade econômica. Há efeitos negativos ali nos indicadores da economia, incluindo questões como emprego, produção e investimentos. E isso acabou afetando o mundo de maneira inteira. Então, a crise de 1929 ela é conhecida também como a Grande Depressão, que é uma recessão econômica prolongada e de grande gravidade, é uma crise econômica. Então, essa aí foi a mais grave conhecida aí e considerada no século XX, por conta da sua amplitude, efeitos e duração. Isso aí durou toda a década de 1930. Então, até por volta de 1925, as sociedades europeias ainda estavam ali se recuperando dos prejuízos da Primeira Guerra Mundial, e enquanto isso, os Estados Unidos só prosperando, tendo ali notável crescimento econômico por conta das exportações aos países europeus que precisavam de alimentos, máquinas, combustível e armamento. E ali, na medida em que a recuperação da Europa avançada, especialmente depois de 1925, a estrutura de produção dos países também acabou se organizando. E aí os governos e empresários da Inglaterra, Alemanha e França buscam modernizar rapidamente o seu parque industrial, adotam várias medidas protecionistas para a redução de importação de produtos estadunidenses e nos Estados Unidos o ritmo da produção industrial e agrícola não parava, continuava crescendo, ultrapassando até mesmo a capacidade de compra dos mercados interno e externo. Aí acontece uma superprodução das mercadorias, uma grande quantidade de produtos para os quais não existiam compradores, e aí a situação gera, em primeiro lugar, queda de preços e lucros, ou seja, os preços e a margem do lucro dos empresários agricultores baixaram, e mesmo assim a produção excedente não conquistou consumidores. Em segundo lugar, houve redução da atividade econômica. Os produtores agrícolas e industriais são obrigados a reduzirem o ritmo de suas atividades, produzirem menos. E em terceiro lugar, temos aí o desemprego em massa, por conta da queda das atividades, a redução de salários e demissão de milhares de trabalhadores. Milhões, melhor dizendo. Então, o número de desempregados dos Estados Unidos aí chega a mais de 15 milhões de pessoas. Então, a redução constante das atividades econômicas aí nos Estados Unidos levam a um número cada vez maior de acionistas e investidores a venderem as ações, né? As ações são aí as unidades ou fração que se subdivide o capital das sociedades anônimas. Então, o proprietário de um conjunto de ações ele é chamado de acionista.
Então, os investidores e acionistas vendem as suas ações, a oferta desse tipo de papel então aumenta progressivamente, preços caem cada vez mais e mais e o pânico toma conta do mercado financeiro. De maneira que em 29 de outubro de 1929, aí a conhecida Quinta-feira Negra, Black Thursday, quando há uma queda vertiginosa ali no valor de milhões de ações que estavam negociadas na Bolsa de Valores de Nova York. Era a quebra do mercado financeiro que foi o marco principal da crise econômica que afetava o país. Isso levou empresas e bancos à falência. E essa depressão econômica ela continua até 1932, período em que a produção industrial dos Estados Unidos é reduzida em 54%. Então o crash, conhecido aí como falência ou a quebra econômica da Bolsa de Valores de Nova York, afeta grande parte do mundo capitalista porque era na época aí que os Estados Unidos era a maior potência, ou eram, né, a maior potência industrial e financeira do planeta. Com a crise, então, os investidores e as empresas redirecionam seus investimentos para outros países, principalmente os europeus, enquanto que os Estados Unidos reduzem as suas importações, gerando problemas econômicos para seus parceiros comerciais, como os países latino-americanos, de economia agroexportadora. E como falamos na aula de História do Brasil, os cafeicultores brasileiros, que vendiam boa parte da safra deles ao mercado dos Estados Unidos, perdem vendas para este grande comprador, que não compra mais, né? E aí temos os estoques de café chegando à quantia de milhões de sacas do produto, né? Sendo queimadas pelo governo brasileiro em uma tentativa desesperada de estabilização de preços. Mas foi impossível conter esse desastre econômico que afetou a cafeicultura brasileira e abalou as estruturas sociopolíticas da República Brasileira. A propaganda que exaltava esse estilo de vida americano, American Way of Life, ele começou a contrastar com a realidade vivida de grande parte da população estadunidense após a crise. E aí víamos essa propaganda aí, por exemplo, que diz assim: There is no way like the American way. Não há uma maneira como a maneira americana, né, de viver. E aí você tem essa propaganda ao fundo e à frente essa imagem bem conhecida, né? Que é, você tem aí os trabalhadores americanos passando problemas, né? Dificuldades de comprar as coisas, desemprego. E aí é até dito aí, o maior padrão de vida do mundo, né? World's highest standard of living. Na verdade, isso já tinha passado, essa euforia, né? Então, inicialmente, o governo dos Estados Unidos pouco fez para combater essa crise, seguindo a política liberal que vinha sendo adotada, de não intervenção governamental na economia, e aí isso acabaria mudando com a eleição de Franklin Delano Roosevelt para a presidência do país. Logo ali nos primeiros anos do seu longo governo, que durou de 1933 a 45, ele foi o principal defensor de um conjunto de medidas adotadas ali para a superação da crise, que ficou conhecido como New Deal, o Novo Acordo, e dizia respeito a um programa socioeconômico inspirado nas ideias de um economista inglês chamado John Maynard Keynes, que veio de 1883 a 1946. As ideias presentes nesse New Deal rompiam com os princípios tradicionais do liberalismo econômico que sustentava ali e marcava a administração presidencial dos Estados Unidos durante a prosperidade dos anos ditos felizes. Esse New Deal era um programa misto que buscava conciliar as leis do mercado e o respeito pela iniciativa privada, com a intervenção do Estado em vários setores da economia. E entre as principais medidas adotadas nesse programa, nós mencionamos o controle dos preços de produtos agrícolas, e, além disso, industriais, também pelo governo, bem como a concessão de empréstimos a fazendeiros arruinados para que eles pagassem as dívidas e reordenassem a produção. Temos também a realização de obras públicas para a criação de postos de trabalho, criação de salário e desemprego para aliviar a situação de miséria dos desempregados, limitação de preços e produção às exigências do mercado, bem como a fixação de salários mínimos e limitação da jornada de trabalho. E essa política econômica, ela não alcançou todo o sucesso esperado, mas os historiadores da época e do país sustentam aí que alguns houve um certo controle relativo
da crise econômica e dos violentos conflitos sociais ali existentes. E a partir de 1935, os Estados Unidos, em sua economia, volta a fortalecer e as consequências críticas são superadas. Então, a adoção dessas ideias keynesianas, os programas de apoio aí aos desempregados, como na instituição do salário mínimo, essas ações do New Deal costumam ser consideradas precursoras do estado de bem-estar social, mais conhecido em inglês como welfare state, que se desenvolveria ali após a Segunda Guerra em alguns países da Europa Ocidental. Então, rompendo com essa hegemonia do pensamento liberal da época, o indivíduo John Maynard Keynes, ele foi um defensor de doutrinas intervencionistas na economia. O impacto do pensamento dele acabou ficando aí com algumas teorias e práticas econômicas do século XX. Ele é considerado aí, com suas ideias, uma grande revolução. Embora ele considerasse ali a existência das forças do reequilíbrio no campo econômico, o seu texto fim do laissez-faire, eu não sei como fala isso, esqueci, basicamente, em alguns artigos da obra dele, Teoria Geral do Emprego, do Júri da Moeda, ele defende ali uma tese de que esses mecanismos eles não são automáticos a longo prazo. Ou seja, ele não confiava que o deixar o Estado dar prosseguimento na naturalidade da economia fosse uma alternativa saudável. E aí ele fala então que os impulsos dos empresários muitas vezes vão contra o que é natural. Até que houvesse então o reequilíbrio da situação, muitas vidas poderiam ser destruídas. Então o Estado precisaria intervir, na opinião dele, na economia onde e quando fosse necessário para que houvesse um equilíbrio e maior eficiência do processo aí produtivo, do sistema. Então, as ideias que ele defende aí incluem, melhor dizendo, os governos implantarem políticas econômicas de garantia ao emprego pleno dos trabalhadores, bem como a redistribuição dos lucros para que o poder aquisitivo dos consumidores aumentasse de forma proporcional ao desenvolvimento dos meios de produção. Então, na década de 1920, deixando um pouco essa questão de lado, vamos falar agora aqui de alguns países da Europa, em específico o aspecto do totalitarismo começou a surgir ali por conta da crise das democracias ditas liberais, na opinião de estudiosos do período. Essa crise ela acabou influenciando o recuo do liberalismo, né? E a ascensão, surgimento aí de regimes totalitários em alguns lugares da Europa. Esse totalitarismo aí é um regime marcado, político, onde o Estado é forte, que busca estender então seu poder para todos os setores da sociedade, supondo então alcançarem uma completa submissão dos indivíduos. E a sua denominação ela vem de uma frase que foi dita ali pelo líder fascista italiano ali, Benito Mussolini, qual sustenta tudo no Estado, nada contra o Estado, nada fora do Estado. Então agora eu trago aqui alguns elementos que caracterizam esse totalitarismo, como o partido único, em primeiro lugar, a determinação de uma única linha política no Estado, um único partido, de hierarquia rígida, conduzida em geral por um líder autoritário. Em segundo lugar, uma ideologia oficial, bastante abrangente, que é representada ali pelo partido único, deve ser seguido por todos os cidadãos. Em terceiro lugar, um Estado policial, controla ali a sociedade de maneira a reprimir questões, né? Seja pela polícia ou pelo exército, eliminando oposições por meio de prisões, censura meios de comunicação, coerção física e psicológica. Em quarto lugar, a propaganda estatal, para divulgar então a ideologia oficial e a promoção do culto à personalidade dos líderes do regime. E em quinto lugar, o intervencionismo econômico, a direção e o controle da economia pelo Estado aí, pelo próprio Estado, né? E são exemplos desses regimes aí totalitários, a União Soviética Stalinista. E aí eu não gosto de ficar falando se é de esquerda, se é de direita, porque isso aí varia muito de época para época. E isso daí é muito relativo e geralmente é utilizado como arma tola para discutir idiotices, na minha opinião. Mas aí você tem discussões que nada chegam a lugar, mas se você quiser saber, geralmente o povo considera a União Soviética stalinista como de esquerda, enquanto que a Itália fascista e a Alemanha nazista de direita, totalitarismos.
E a situação explosiva, então, ela ocorre ali durante a década de 1920, com a ascensão desses poderes, de maneira que os governos dos países envolvidos na Primeira Guerra Mundial eles tiveram que administrar problemas sociais e econômicos decorrentes ali já da Primeira Guerra, né? Então era preciso ali construir e reconstruir obras públicas, pontes, estradas, edifícios, restabelecer a produção industrial, criar empregos, pagar dívidas de guerra contraídas ali, principalmente com os Estados Unidos, que aproveitou para se enriquecer com essa situação. E além disso, muitos países foram afetados pela recessão estadunidense. Então foi uma dupla bomba. A crise do capitalismo favorece então a conquista de mais adeptos para o socialismo, que acabou ali ganhando vigor com o exemplo da própria Revolução Russa. E naquele cenário, a tensão ali já estava bem grande, os conflitos também ficando mais profundos entre os governos europeus, e em sua maior parte eram de regimes ali democráticos e liberais, não estavam conseguindo administrar os problemas. Tudo isso preocupando aí as elites dos países, como os industriais, banqueiros, comerciantes latifundiários grandes. Resolvem então apoiar esses políticos autoritários que eles achavam que eram capazes de formar governos fortes e restabelecerem a ordem social e capitalista, e com a promessa de emprego e de melhorias das condições de vida, muitos trabalhadores acabam aderindo a essas ideologias totalitárias. Então, para falar primeiro de uma delas aí, vamos focar na Itália, com o fascismo. Depois da Primeira Guerra Mundial, ali, o governo da Itália teve que enfrentar um grande prejuízo. Tiveram ali 700 mil mortos, 500 mil feridos aproximadamente, grandes dívidas com os bancos dos Estados Unidos e Inglaterra, e além disso havia ali o quê? Miséria, inflação, desemprego, e tudo isso afetando os operários camponeses e boa parte da população, que provocou então uma grande agitação social. E aí, nesse clima de instabilidade e descontentamento é que ocorre a ascensão. Vai crescendo aí Benito Mussolini, né, de 1883 a 1945, a vida dele. Considerado então um dos fundadores do movimento fascista. E ele é filho de um ferreiro adepto dos ideais socialistas. Ele tinha pertencido ali ao Partido Socialista Italiano, de onde ele foi expulso por causa das suas posições antipacifistas, já nos primeiros anos de Primeira Guerra Mundial. Em março de 1919, ele funda uma organização política denominada Fasci di Combattimento, que significa, traduzido do italiano para Esquadrões de Combate, e é composta principalmente ali de ex-combatentes, desempregados, desiludidos. Ele conta com apoio financeiro até mesmo de alguns industriais italianos. Essa organização então daria origem ali em novembro de 1921 ao Partido Nacional Fascista. E Mussolini e seus companheiros de partido se apresentam como a solução para a crise italiana. Dizem ser capazes de acabarem com as greves operárias e agitações socialistas e assim encaminhar a economia do país para o crescimento. Isso, não precisa nem dizer, né? Conquistou o apoio de muitos industriais e proprietários rurais, e em 1922 ele chega ao poder na Itália. E, segundo ele mesmo, em 1919, o movimento fascista ele não tinha uma doutrina claramente formulada. Ele era impulsionado por uma mera vontade de cunho nacionalista dirigida contra o liberalismo e socialismo. Ele é antiproletário, esse movimento atrai aí a atenção e o apoio de classes médias conservadoras e da alta burguesia, mas aos poucos esses fascistas vão definindo as suas visões sobre o modelo de sociedade a ser construída. Ou observamos aí também uma outra questão, melhor dizendo, observamos, né, que nesse modelo a pessoa ela tinha que ser submissa às necessidades do Estado. Viraria uma instituição poderosa, controlando inclusive a própria vida pública e privada. Então eu trago aqui uma porção que é bem útil da gente perceber nas palavras do próprio Benito Mussolini, como que são alguns desses princípios fascistas, esses valores. Eis o que ele disse. O fascismo, em suma, não é só legislador e fundador de instituições, mas educador e promotor da vida espiritual. É uma visão messiânica, né? Coloca no lugar de uma divindade aí do cristianismo, no caso. Ele quer refazer não as formas da vida humana, mas seu conteúdo, o homem, o caráter, a fé. Para este fim quer disciplina e autoridade, que penetrem nos espíritos e dominem sem concorrência. Por isso a sua insígnia é o fascio litorio, é o feixe lictório, né, traduzido literalmente, ou simplesmente faces, símbolo e emblema da unidade, da força e da justiça. É um símbolo como se fosse
um feixe de palha com uma espécie de da parte do machado de ferro, né? A parte de corte. Nós somos os primeiros em ter afirmado frente ao individualismo democrático liberal que o indivíduo não existe senão enquanto está no estado subordinado às necessidades do mesmo e que, à medida que a civilização assume formas cada vez mais complexas, a liberdade do indivíduo se restringe cada vez mais. Criamos o Estado unitário italiano. Lembre-se de que desde o Império a Itália não é um Estado unitário. Isso reafirmamos solenemente a nossa doutrina sobre Estado. Afirmamos com não menos energia a minha fórmula do discurso na escala de Milão. Tudo no Estado, nada contra o Estado, nada fora do Estado. Em primeiro lugar, o fascismo, no que diz respeito, em termos gerais, ao futuro e ao desenvolvimento da humanidade, com exceção de todas as considerações políticas contemporâneas, não acredita na possibilidade de uma paz perpétua. Rejeita o pacifismo que surge da renúncia, a luta e que é covarde diante do sacrifício. Sua guerra eleva todas as energias humanas à tensão máxima e imprime um selo de nobreza aos povos que têm a virtude de enfrentá-la. Ao dizer liberalismo se diz indivíduo, ao dizer fascismo se diz Estado. O fascismo quer o Estado vigoroso, forte, orgânico, ao mesmo tempo, apoiado em uma ampla base popular. O governo de Benito Mussolini ele tende a ser dividido em duas partes, considerando aí a ascensão dele ao poder em 1922 e a eclosão da Segunda Guerra Mundial em 1939. A primeira fase, de 1922 a 24, é marcada aí pela organização das tropas fascistas, das milícias, que promovem, na fala de muitos aí, como atentados contra os políticos da oposição. E outras características aqui dessa fase, nós destacamos o nacionalismo extremado e a construção de Estado autoritário. A segunda fase ela vai de 25 a 39 e é conhecida pela implantação da ditadura na Itália, né, fascista, e pela repressão violenta a protestos de trabalhadores. Em Mussolini ele vira o chefe supremo do Estado, sendo conhecido como Duce, que em italiano significa aquele que dirige, né? Pode colocar aí como Duque, talvez, né? Tribunais então especiais assumem a missão de defender esse Estado, e dentre os instrumentos aí de repressão nós temos aí até mesmo a aplicação da pena de morte. Então o Estado ele intervia em relações socioeconômicas entre patrões, trabalhadores, e isso fazia por meio de um código jurídico que falamos lá e vamos falar também um pouco mais aí na história do Brasil, que é a Carta del Lavoro. Significa o quê? A Carta do Trabalho, de 1927. O governo de Mussolini ele busca aí impor à sociedade essa doutrina fascista por meio principalmente da educação pública. Eu peguei essa capa de um livro aí que demonstra muito essa questão, né? A figura paternalista, que também aparece lá na figura de Getúlio Vargas, numa de suas três fases de governo, né? Então, o ideal básico da educação fascista aqui de Mussolini na Itália era conseguir a total obediência do indivíduo ao Estado, tendo aí os verbos crer, obedecer e combater como lemas pedagógicos do fascismo. E na medida em que o fascismo se firmava como regime, o governo só ia aumentando o processo das transformações institucionais e educacionais. Isso aí vai incluir a militarização da vida escolar e o lançamento em 1929 de um livro didático único para classes elementares. E aí, segundo o Franco Cambi, no livro História da Pedagogia, eu não consegui achar uma imagem dele que fosse realmente ele confiável, não consegui identificar na internet. É dito que os militantes fascistas criaram associações para os jovens que promoviam festas, competições esportivas, desfiles paramilitares. E em todas essas ocasiões aí o objetivo era fazer o quê? Exaltar o respeito às autoridades fascistas e à própria doutrina social deles. Então, no campo econômico, o Estado fascista ele estimulou ali um crescimento, incentivando a indústria, construção de obras públicas como autoestradas e fortaleceu ali a moeda italiana, a lira. Esse esforço de recuperação econômica ele é abalado pelos reflexos ali da crise de 1920 dos Estados Unidos, que acaba atingindo também a Itália, como eu disse, né, atingiu a nível internacional a partir, no caso da Itália, especificamente de 1930. Então há queda nos níveis ali da atividade produtiva, crescimento do desemprego no país, o governo de Mussolini reage à depressão, aumentando a intervenção estatal na economia. Isso ocorre principalmente pela criação do Instituto para a Reconstrução Industrial, incentiva ali, investimentos na indústria, especialmente na bélica, na indústria de guerra. E no plano externo, Mussolini ele conduz ali uma expansão colonial italiana na África.
A Etiópia especificamente, é invadida pelos italianos em outubro de 1935, tendo sua capital Addis Abeba, ocupada ali por tropas italianas, em maio de 1936. E muitos dos governos dos países representados ali pela Liga das Nações protestaram contra essa invasão e, em represália, aprovam sanções às transações comerciais da Itália. Isso aí não foi o suficiente para deter esse regime fascista. Depois da Primeira Guerra Mundial, então, lembremos aqui, já falando de nazismo na Alemanha, que por conta da derrota na Primeira Guerra e as condições impostas no Tratado de Versalhes, boa parte da sociedade alemã enfrentou ali nos anos 1920 grandes dificuldades. No período da história da Alemanha como conhecida aí por República de Weimar. A cidade alemã de Weimar, ela foi ali um lugar onde foi redigida a Constituição de 1919, que originou o termo republicano aí, né? Termo não, o regime republicano alemão. Então, com o fim da guerra, a população alemã ela vem passando dificuldades por conta do pagamento de dívidas aos países vencedores da Primeira Guerra. Eles tiveram aí o exército praticamente desmontado, né? Desmobilização de milhões de soldados, grande número de desempregados e uma das mais altas taxas de inflação registradas. Animados ali com o exemplo da Revolução Russa, vários setores do operariado protestam ali contra a situação social, exploração capitalista, em greves organizadas pelos partidos comunistas da Alemanha e pelo Partido Social Democrata da Alemanha. E temendo a expansão do socialismo, parte da elite política e econômica alemã passa a apoiar o Partido Nazista, que é liderado por Adolf Hitler. Então, os partidários do nazismo também são conhecidos e chamados como nazis. O termo nazi ele é formado por duas sílabas aí, que vem de uma palavra alemã, que significa literalmente nacional socialista. Então, compõe o nome do partido liderado por Hitler, e daí nós temos os termos aí nazista e nazismo. Hitler, que viveu ali de 1889 a 1945, ele nasceu em Braunau, na Áustria, morou em Viena ali de 1909 a 13, onde tentou entrar na Academia das Belas Artes, não conseguiu atingir o seu objetivo, então ele muda para Munique. Ele, em 1914, se alista como voluntário do exército alemão, no exército alemão. E ferido em combate na Primeira Guerra, ele é condecorado com a Medalha Cruz de Ferro. E tem autores que vão falar dele como monobola, né? Ele tem um problema lá no testículo por conta dessas questões. Então, no fim da guerra, ele volta para Munique, passa a trabalhar ali em um departamento de imprensa e propaganda das Forças Armadas Alemãs. E em setembro de 19, ele se filia ao Partido dos Trabalhadores Alemães, que foi rebatizado ali em 1920 como Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. E em julho de 21, ele vira chefe absoluto desse partido, também conhecido como Partido Nazi. Em novembro de 1923, os nazistas promovem ali sem sucesso um golpe militar para tentar derrubar o governo alemão. Esse golpe ele acontece em Munique, conta com a participação de um general chamado Ludendorff. Hitler ele é detido, é condenado a 5 anos de prisão, mas ele consegue ser anistiado em menos de um ano. Em 1925, um indivíduo chamado von Hindenburg elege-se chefe do Estado da Alemanha. Nos anos em que governa, ele não supera as dificuldades econômicas do país, herdadas aí da Primeira Guerra. E entre as dificuldades estão perdas territoriais, dívidas de guerra, indústria abalada, altos índices de desemprego e várias outras questões. E os nazistas se aproveitam disso, né, para criticar a ineficiência do governo, como o ser humano tem costume de fazer, para se beneficiar em cima da costa dos outros, né, do erro dos outros. E isso acaba rendendo uma maior bancada aí do parlamento nas eleições de julho de 1932 para os nazistas. Então, a situação política e social bem tumultuada aí no fim do ano favorece a ascensão de Hitler ao poder. Com a aprovação então do presidente Hindenburg, for reeleito, ele é nomeado chanceler, o Hitler, né, em 30 de janeiro de 1933, e ali começava o período da história alemã, que é conhecido como Terceiro Reich, a denominação adotada pelo próprio Hitler. Então, antes de virar chanceler, o Hitler, enquanto estava ali detido, ele escreveu um livro muito conhecido, né?
que é minha luta, né? Em inglês é My Struggle e em alemão é Mein Kampf, fala mais ou menos assim. Então, que acabou virando uma obra fundamental do nazismo. E entre as ideias nós destacamos aqui o que tem lá, né? Se tiver curiosidade, dá para você achar isso aí tranquilo na internet. Então, superioridade da raça ariana, ou seja, o povo alemão ele descendeu ali de uma raça superior, segundo essa ideia, né, que é os arianos, e por conta disso, eles têm o direito de dominarem as raças consideradas inferiores, como os judeus e os eslavos. Você tem também ali naquela obra Antissemitismo, que é a ideia de que os judeus ou os semitas eles fazem parte de uma raça inferior e por conta disso eles poderiam ali corromper e destruir a suposta pureza alemã. E aí a proposta ali é de relações sexuais e casamentos entre judeus e alemães é de proibição, enquanto que os judeus deveriam ser aniquilados. Em terceiro lugar, também se encontra nessa obra uma ideia de total fortalecimento do Estado, ou seja, a pessoa ela deve ser submetida totalmente à autoridade soberana do Estado, que é personificado ali na figura do Führer, o chefe supremo. E por fim, também se olha nessa obra aí, você tem a ideia forte de expansionismo. A ideia de que o povo alemão ele tem o direito de conquistar o seu espaço geográfico ali, né, vital, expandir o seu território para inclusive reunir comunidades alemãs que se encontravam em outros países e assim sustentar o seu crescimento. Então, quanto à educação, Hitler ele pregou nessa obra, o povo alemão estava destruído, entregue sem defesa ao restante do mundo, e que precisava de força que a confiança proporciona. Ele afirmou que o sistema educacional, então, deveria ter como principal objetivo dar às crianças alemãs a certeza de que são absolutamente superiores a outros povos. E aí você tem, ali em 1933, um jornal inglês chamado The Times, Tempos, né? Que traz uma notícia sobre uma humilhação enfrentada ali por uma jovem alemã. E essa humilhação é fruto do antissemitismo nazista. E aí o texto desse jornal diz ali que em 13 de agosto de 1933, quem estivesse no centro da cidade de Nuremberg poderia ter assistido ali a cena de uma jovem alemã com a cabeça raspada e pessoas que obrigaram ela ali a carregar um cartaz com a frase seguinte: entreguei-me a um judeu. A jovem é descrita ali pelo jornal como magra, frágil, e apesar das condições em que estava, ainda é dito que ela é bonita. Então, soldados nazistas saíram escoltando ela pelas principais cidades ali, nas ruas da cidade, sendo humilhada ali de restaurante em restaurante, rua em rua, sendo aquele movimento seguido ali por aproximadamente 2.000 pessoas. E no trajeto, conta-se que a jovem teria perdido ali o sentido várias vezes, mas que acabou sendo reanimada, erguida pelos soldados, para que eles continuassem, pessoas continuassem vendo ela ali a insultar ela de várias maneiras. Então, ao virar chanceler, voltando aqui, o Hitler ele busca consolidar o poder alcançado pelo partido nazista, e para isso ele usa como principais recursos técnicas de propaganda de massa e violência contra os adversários do regime. A propaganda nazista, por exemplo, é conduzida aí por um indivíduo chamado Joseph Goebbels, um titular ali do Ministério da Educação do Povo e da Propaganda, que exercia influência ali sobre as instituições da educação e os meios de comunicação. E conta-se, de acordo com estudiosos desse país, que ele usava métodos desonestos e sensacionalistas para divulgar a doutrina fascista, nazista. Então, seus adversários afirmavam mais ou menos assim, que ele seguia o lema de uma mentira dita 100 vezes vira verdade. Sabemos muito das ideias do governo de Hitler, como crueldade para com os judeus, né? Campos de concentração, câmaras de gás, extermínio dos judeus, né? Temos um filme muito interessante sobre isso, que é A Lista de Schindler, que é um filme bem recente, mas que ele foi feito propositadamente em preto e branco, muito bom, por sinal. Mas o uso da violência contra os adversários políticos do nazismo ficava a cargo principalmente da Gestapo, polícia secreta do Estado nazista, que tinha ali poderes para prender e executar os suspeitos de deslealdade contra o governo nazista. Então eles impunham ali a ideologia nazista, esmagavam oposições, de maneira que em dezembro de 1933 o Partido Nazista vira o único partido ali do Estado alemão.
Com a morte de Hindenburg, em agosto de 1934, o chanceler Hitler ele assume a presidência também do país e vira o chefe supremo. O título é o Führer, né, da Alemanha. E durante o seu governo ele mantém ali um rígido controle sobre os setores da sociedade da Alemanha, além de censurar a política, controlar a educação, impor ideias nazistas às artes, música, literatura, cinema e pesquisa. O sistema de educação organizado por ele ali, embora tivesse ali grandes semelhanças com o do fascismo italiano, foi marcado assim mais pelo militarismo, racismo e pelo antissemitismo. Então, controlados pelo governo, professores alemães eles eram obrigados a aprenderem e ensinarem princípios nazistas, destacando principalmente a crença na superioridade da raça alemã, a raça ariana, e inscreverem-se também na Liga Nazista dos Docentes e prestarem juramento de fidelidade ao Führer. A própria igreja também virou igreja do Estado, né? Semelhante ao que acontece atualmente na China. Tem ali grandes líderes religiosos protestantes saindo do país. Há, inclusive, a tentativa de um que tentou loucamente matar o Hitler, né? É o do Dietrich Bonhoeffer. Ele tem uma obra conhecida como Discipulado, é um grande teólogo, e que ele tentou matar o cara, se não me engano, num plano com outros indivíduos para acabar com a crueldade do nazismo na Alemanha. E aí conseguiram pegar ele, parece que ele foi executado e 3 dias ou 5 dias depois, algo mais ou menos assim, se não me engano, acabou o regime nazista, se não me falha a memória. E aí Hitler tira a própria vida, né? Mas você pode pesquisar isso daí e confirmar especificamente essas informações quanto a dias e datas. A doutrina nazista ela também era bem difundida ali por meio de associações de educação, como a conhecida Juventude Hitlerista, que tinha um papel ali de organizar entre os jovens competições de esporte, reuniões políticas e até mesmo exercícios de preparação de guerra. Além desse trabalho com a juventude, né? O governo nazista ele propagava sua ideologia entre a população por meio dos discursos bem conhecidos do Hitler, que se encontra muitos vídeos aí e áudios na internet. Ele também fazia isso por meio de publicações do partido, espetáculos, panfletos, para então influenciar ali a opinião pública. E aqui nós temos um destaque especial para os desfiles militares e de ritos pomposos que eram adotados ali para transmitir uma ideia de ordem, disciplina e organização. Então, no plano econômico, o Hitler ele se dedica a reabilitar o país, estimular a agricultura e o crescimento da produção industrial, principalmente ali na área dos armamentos. E no plano externo, desrespeitando ali as proibições do Tratado de Versalhes, o governo nazista ele passa a se militarizar de maneira bem rápida. Em 1938 começa a sua política de expansão pela Europa e com base então naquela ideia que eu falei da tese do espaço vital, faz a sua primeira investida ali contra a Áustria, que conquista sem a luta militar em 1938, e a política então expansionista alemã acaba desencadeando um ano depois a Segunda Guerra Mundial. E aqui eu trago para vocês uma ilustração no slide seguinte, aqui é apenas para mostrar a questão da educação, né? Saudação nazista, as próprias crianças fazem na escola, né? E no slide a seguir você vai ter aqui uma charge, né? Uma ilustração do professor e oficial nazista, um tal de Julius Streicher, 1885 a 1943, a vida dele. Você tem nessa representação alunos alemães se divertindo ao expulsarem da escola um grupo de crianças judias e seu professor, né? Uma caricatura. Então, as doutrinas totalitárias aí, inspiração nazifascista, elas surgem em várias partes do mundo. E você vê elas ali surgindo e brotando também na Espanha, Portugal e até mesmo no Brasil, como tratamos aí na aula geralmente de Era Vargas. Então, na Espanha, você tem ali o general Francisco Franco, de 1892 a 1975, a vida. Ele é apoiado na Espanha por grupos representantes ali tradicionais da sociedade, como Latifúndio, Igreja Católica e Exército. Reúne as forças então para lutar contra a República Espanhola, instalada ali desde 1931, e como consequência há uma guerra ali
civil sangrenta que explode em 1933, o país é dividido em dois grupos opostos, republicanos, liberais e socialistas de um lado, os monarquistas, fascistas e tradicionalistas do outro, liderados pelo Franco. E o conflito, então, chega ao fim em 1939 com a vitória das tropas de Franco, chamadas de franquistas. Recebem ali o apoio militar dos governos de Mussolini e Hitler. Ele impõe uma ditadura sustentada por uma organização política chamada Falange, que existia desde 1933. Esses falangistas passam a exercer um controle autoritário sobre os setores da vida social, como educação, sindicalismo, meios de comunicação e órgãos de segurança. O regime totalitário ali, apesar das mudanças ocorridas no decorrer dos anos, ele seria mantido até a morte do Franco. Então a monarquia parlamentar na Espanha é restaurada com eleições democráticas, sendo disputadas por vários partidos políticos. Falando de Portugal, temos ali a figura de António de Oliveira Salazar, que assumiu em 1932 a presidência do Conselho de Ministros, um cargo equivalente ao que nós conhecemos como primeiro-ministro em alguns países. Ele concentra então nas suas mãos todos os poderes, conduzindo então a vida política de Portugal como chefe de governo até 1968, quando ele se afasta por problemas de saúde. A ditadura, como é denominada lá em Portugal e por estudiosos de Portugal, implantada por Salazar, teve como base jurídica a Constituição de 1933, com a qual teve o começo ali do período da história portuguesa conhecido como Estado Novo. E a gente não deve confundir também com o Brasil, tá? Também tem um período com nome semelhante. Então, o considerado ditador ele acabou com a atividade de vários partidos políticos portugueses existentes, instituiu um único partido chamado a União Nacional. O movimento de trabalhadores, então, incitado aí, passa a ser controlado pelo Estado, o movimento dos trabalhadores. A democratização política de Portugal é desenvolvida ali com a Revolução de Abril de 1974, 4 anos depois da morte de Salazar, em 70. E a Revolução de Abril, ela também fica conhecida como a Revolução dos Cravos. E aí, falando de Brasil, a ideologia nazi-fascista ela é assimilada, né, de acordo. Tem gente que utiliza isso aqui atualmente. Na minha época que eu fui instruído na escola, não utilizava esse nazi-fascista, não. Quer dizer, como que muda a nomenclatura quando você estuda história e quem escreve história nos países e no Brasil. Então, você tem essa ideologia totalitária, que é assimilada ali pela Ação Integralista Brasileira, fundada por Plínio Salgado em 1932. O apoio ali dos integralistas, você vai ter Getúlio Vargas implantando então a ditadura do Estado Novo em 1937. E durante o processo, só voltando aqui à discussão dos totalitarismos, durante o processo ali de aproximação entre Hitler e Mussolini, temos forças militares da Alemanha e Itália enviadas à Espanha para uma luta a favor das tropas do general Francisco Franco, a Guerra Civil, Franco que eu falei há pouco. Acabou conduzindo as suas forças ali contra a República Espanhola, eleita pela maioria dos espanhóis e composta em grande parte por grupos políticos de orientação socialista. E aí combater na Espanha foi uma oportunidade para o governo nazista então testar as suas armas. Um exemplo disso aí foi o massacre que a aviação alemã protagonizou contra os habitantes de maioria camponesa ali da cidade de Guernica, que é situada no norte da Espanha em abril de 1937. Em poucas horas de ataque, bombardeiros eles mataram quase um quarto da população local. O massacre foi uma demonstração da força direcionada a republicanos socialistas e ao mundo do poder militar alemão. Esse episódio fica conhecido aí num quadro famoso intitulado Guernica, do pintor e escultor espanhol Pablo Picasso, que viveu de 1881 a 1973, onde ele expressa ali os horrores desse massacre. E conta-se que em uma exposição em Paris, um representante do nazismo teria perguntado a Picasso se aquela obra Guernica era dele, ao passo que Pablo Picasso teria respondido: não, é obra de vocês. E você tem a imagem, né, do quadro. Você pausa e leia aí. E encerramos essa aula com esse quadro e com a revisão, como temos a prática de fazer.
com as respostas vindo a seguir. Encerramos aqui a aula de número 24 de História Geral ou História Mundial ou Global, com o tema Abalo Capitalista e Regimes Totalitários.